todos, eu me chamo Caroline Alice do Nascimento e hoje eu vou apresentar a atividade Química no Cotidiano. O tema escolhido foi Como o fermento faz a massa crescer. Aqui nós temos um sumário de como ocorrerá a apresentação. Inicialmente, terá uma breve introdução sobre pães e bolos, o fermento químico, fermento biológico e, por fim, afinal, como o fermento faz a massa crescer. Então, contextualizando um pouco, quando nós estamos fazendo um pão ou um bolo, parece até mágica, como uma simples bolinha de massa acaba virando um pão fofinho e saboroso. E ali que uma pequena porção de massa de bolo aumenta do seu tamanho e produz um bolo alto e cheio de furinhos. Na verdade, o segredo é o fermento que faz as massas crescerem, então não existe mágica nenhuma, é apenas a química no cotidiano. Existem dois principais tipos de fermento, sendo o fermento químico e o fermento biológico. Então eu vou apresentar para vocês um pouco das diferenças do que constitui um fermento químico e um fermento biológico. Então, começando pelo fermento químico, a gente tem que ele é feito à base de bicarbonato de sódio e na sua fabricação o bicarbonato ele é misturado com algumas substâncias que acabam se tornando ácidas ao entrar em contato com líquidos ou até mesmo quando são aquecidos. Portanto, o fermento ele já vai começar a agir quando nós estamos fazendo a massa do bolo. Então, por exemplo, quando a gente adiciona leite à massa, o fermento ele já vai começar a agir quando adicionado. E ao submeter a massa ao forno, nós temos a seguinte reação, que seria o bicarbonato de sódio se decompondo e gerando o gás carbônico, que é um ponto importante que será explicado mais adiante. Já o fermento biológico, ele é composto por leveduras. Esses seres vivos, que são as leveduras, se alimentam da glicose da farinha de trigo e a sua digestão ocasiona no surgimento de gás carbônico, como mostra a reação. Então, a gente tem aqui a glicose, a enzima, que seriam as leveduras, gerando o gás carbônico. Um aspecto muito importante de ser ressaltado é que esses seres vivos presentes no fermento biológico, eles morrem quando a massa é levada ao forno. Então, a gente tem aqui dois tipos de fermento que podem ser utilizados para receitas distintas. Então, por exemplo, um fermento biológico, ele é ideal na produção de pães. Já um fermento químico, ele é ideal na produção de bolos. Mas afinal, como o fermento faz a massa crescer? No caso do fermento biológico, durante ali a digestão que os seres vivos, né, as leveduras fazem, é liberado um tipo de álcool e gás carbônico. O gás carbônico ele faz com que a massa se expanda e fique com os furinhos e a textura fofa do pão. E é assim que o pão vai acabar crescendo. Já o álcool e outras substâncias que acabam sendo liberadas pelos fungos, só que em menor quantidade, vão ser os responsáveis por dar o sabor para a massa. Quando essa massa vai ao forno, os micro-organismos eles acabam morrendo devido ao calor muito intenso, mas os furinhos permanecem. Por isso, uma dica muito importante: é preciso esperar a massa do pão crescer antes de levá-la ao forno, para garantir que ela cresça consideravelmente. Já o fermento químico, quando o fermento ele entra em contato, seja com a água, com o leite ou suco usado numa receita, vai ocorrer uma reação química que produz o gás carbônico. Esse gás ele fica preso em pequenos furos que se formam na massa e no forno o calor faz com que haja uma maior geração ainda de gás carbônico e ele vai sendo ali liberado, expandindo ainda mais a massa. Quando ela fica pronta, os buracos das bolhas elas continuam lá e por isso a gente vê aquele bolo com um aspecto fofinho.
Então, era isso, né? Obrigada pela atenção até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E deixo aqui o meu e-mail. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!